Então vá, vamos começar com módulo 6. Está bem? Pronto, o que tu aprendeste na última sessão foi o básico da análise gráfica. Como traçar uma resistência, um suporte, os Fibonacci, essas coisas todas. Pronto. São conceitos relativamente simples e básicos de análise gráfica. O que nós vamos agora falar neste módulo 6 é aquilo que, por norma, os investidores profissionais ou os traders profissionais mais utilizam, que é o chamado Smart Money Concept. Portanto, este SMC Foundations, está bem? Portanto, vamos ver liquidez, ineficiências, zonas de interesse, que normalmente é onde nós temos reações por parte do preço. Este módulo 6 é essencialmente para trading e não tanto para investimento de longo prazo, está bem? Ok. Pronto. A primeira coisa que é que tu percebas? As pessoas pensam, o preço está-se a movimentar porque as pessoas estão a comprar, as pessoas estão a vender, não sei o quê. Pronto. Quando nós temos uma pressão muito grande de compra ou venda, evidentemente que há um desequilíbrio que aparece aí. Mas muitas vezes o que é que nós temos é uma constante procura por liquidez, uma constante manipulação do mercado por parte destes algoritmos, destes traders profissionais, destas baleias que conseguem movimentar o preço para cima e para baixo. E um aspecto que eu quero que tu entendas é o que é que significa o BOS e este CHOTS, que eu não sei se pronunciar isto muito bem, mas isto basicamente é aquilo que a gente já falou, quando tens uma tendência de alta, uma tendência de baixa, em que estás a formar altos mais altos, ou o oposto, baixo mais Sim. baixo, altos mais baixos, ok? Mas decora isto, repara que quando nós temos este breakout, deste alto mais baixo, isto é considerar um breakout estrutural deste shots que aqui aparece, ok? Este act as a trend reversal, portanto uma inversão da tendência. O BOS, quando te aparece, isto por exemplo tu tens no nosso indicador, é um quebrar de estrutura, mas peço desculpa, não é quebrar de estrutura, é quebrar do baixo, mas seguindo a tendência que está em vigor. Está bem? Ok. Pronto. Zonas de liquidez. Normalmente são áreas onde se acumulam ordens de entrada ou stop losses. Portanto, são topos e fundos evidentes em que normalmente as pessoas depois colocam a sua stop loss ali perfeitinha ou colocam a sua ordem de compra ali perfeitinha e normalmente é aí que o pessoal vai tentar levar o preço para liquidar essas pessoas que por norma estão alavancadas. Ok? Isto não é só zonas que o preço tende a visitar, pronto, já acabei de dizer. Por exemplo, uma estratégia, isto também é uma estratégia que eu vou falar, mas uma das coisas que acontece muitas vezes é o chamado fake out, ou que é basicamente uma limpeza de liquidez ou uma caça às stop losses, certo? E isto é fácil Sim. de constatar quando tu tens uma quebra rápida ou de uma estrutura, ou de um suporte, ou de uma resistência, e depois há uma rejeição logo a seguir. Há um movimento contrário logo a seguir. E isso é visível, por exemplo, aqui na CoinGlass, em que nós temos claramente definidos as stop losses, certo? Deixa-me pôr aqui para aí numa mensal, a ver se vê melhor. Ah não, que chatice. Pronto, deixa lá ir então. Onde é que está a liquidação? Eu costumo usar o modelo 3 aqui da CoinGlass. Então pronto, mensal. Bom, estás a ver aqui o que é que aparece aqui? Ah, pois já andei aqui a pintar da rotação. O que Uhum. aparece aqui? Repara, isto é uma zona de suporte, certo? Repara onde é que estão as zonas de liquidação, ok? Por exemplo, aqui tu tinhas esta zona aqui assim, que era uma zona de resistência. Repara onde é que estavam posicionadas as stop losses, certo? Aqui é claramente uma zona de resistência. Repara onde é que estavam as stop losses, exatamente aqui. Portanto, é estes movimentos para tentar ir limpar essas stop loss. Aqui provavelmente deve haver uma coisa qualquer mais lá para trás, a gente aqui não consegue ver, em que provavelmente deve haver aqui uma resistência qualquer e então ele está a fazer mais ou menos isto, então as stop loss estão posicionadas aqui de baixo, certo? Certo. Não sei se já conhecias isto, mas pronto. Não, não. Ok, então agora vamos ver link euro na Bitstamp. Eu já tenho isso aqui preparado.
Informação. 5 euro. Bitstamp. Isto é o meu V6 aqui a funcionar. Tenho que desligar isto. Ainda não instalei. Oh, também Só não faz mal. refi as lições, as duas que tivemos, as duas aulas, mas ainda não treinei nada. Pois, isso vai com o tempo. Vai com o tempo. Então, olha, repara aqui. Tu tens esta zona que aqui veio, certo? Depois veio aqui novamente. E em princípio, o que é que as pessoas olham? Epá, 2 raios de pressão de compra. Isto significa que vou colocar uma stop loss aqui. Ok? Então repara o que é que o preço fez. Foi limpar essas stop losses, que havia aqui liquidez, e depois arrancou. Portanto, é o tal chamado fake out. Por exemplo, nós vimos isso também em BTC, no topo do mercado, em neste ciclo, certo? Repara, nós tínhamos aqui uma resistência. Oi, caralho, é mais fácil assim. Nós tínhamos aqui uma resistência que é mais fácil de traçar aqui assim, certo? O que é que o pessoal dizia? Epá, vou colocar stop losses aqui, certo? Olha o que aconteceu a seguir, um fake out. E estes movimentos são muito poderosos normalmente. E depois arrancou e foi a desgraça que depois podemos ver. Em 2022 foi 2021, isso ainda é 2021, repara, a mesma situação, ok? Certo? Aqui ainda segurou novamente, mas havia muita gente aqui a shortar, ok? E então isto veio aqui limpar estas stop losses todas aqui e depois, obviamente, que o preço caiu, tá bem? Portanto, são chamados fake outs. Percebeste? Certo, percebi. Ok. Agora, às vezes aparece uma vela muito grande. Já deves ter apercebido isso. Sim, E são chamadas velas de desequilíbrio. O que é que isso significa? Que houve um desequilíbrio muito grande entre compradores e vendedores. Ou seja, entrou muita gente a comprar ou a vender, depende do movimento que levou, e depois então criámos essa vela muito grande. E então, essa vela de imbalance é depois, criam depois um Fair Value Gap, um FVG. E tu tens isso no nosso indicador também, eu já te vou mostrar também. Normalmente é caracterizado também por um corpo grande, movimento rápido, forte desequilíbrio momentâneo. A melhor zona para tu te posicionares numa estratégia de reentrada, seja numa long ou seja numa short, é na retração 0.5 da vela. Bem? Há aqui um indicador que é o Lux Algo Lux Algo Fair Value Gap, que é gratuito. Lux Algo Fair. Olha que estúpido, não me está a aparecer. É Lux ou é Lux? Estava ali. Aqui. Fair Value. Estava escrito ao contrário. Pronto, e tu podes ver aqui, isto tudo que aqui está, são Fair Value Gaps, certo? Tudo, repara, vela de imbalance, vela com o corpo muito grande, vela com o uhum, corpo muito grande, vela com o corpo muito grande, a mesma coisa, são as chamadas velas de desequilíbrio, ok? Pronto, e são aqui visíveis, umas maiores que outras, mas pronto. Repara como neste momento até aconteceu que tivemos o movimento de subida, tivemos o teste a essa zona, segurou e depois arrancou. A mesma coisa vai acontecer agora, ou seja, há muita gente que provavelmente vai estar aqui a posicionar longs, aqui sim nesta zona, sim. para depois aproveitar o retest ou o testar aqui nesta zona aqui de 0.5. E repara como que eu tenho E aqui como é já... que tu vês a zona de 0.5 na vela, Sim, era, Alex? era isso que eu te ia dizer. Eu, por exemplo, tenho uma retração de Fibonacci Pois, em que tu medes o raio também, ok? Convém também me diz o raio também. Às vezes ele até passa. Por exemplo, esta aqui até passou. Ai, não, peço desculpa. Estou-te a dizer mal. Estou a dizer mal. Aqui medes o corpo da vela, ok? O corpo da vela. Estás a ver aqui? 0.5. Eu até tenho um definido já. Eu memorizei um. Onde é que tu estás? Estás aqui. Eu pus aqui retração. É esta? Ou B? Ou 0.5? É esta, pronto. Esta basicamente é uma retração de Fibonacci 0.5.
Para aqui, 0.5, é o que está criado. Só tenho isto. Naquela vela verde grande, não é? Pus na. Sim, está aqui nesta vela. Foi daqui. Ok. Ok. Daqui. Aqui. Ok? É a mesma coisa aqui, tá bem? Vamos pegar agora nesta. Para medir mais ou menos aqui. É esta. E uma das zonas interessantes pode ser, por exemplo, aqui a zona de retração de 0.5. Tu depois também tens isto no nosso. Deixa-me mudar isto para a parte da formação. Indicadores de formação. Aqui. Nós temos isto também na parte aqui do V5. Isto ainda é estás a ver Fair Value Gap? Ativas isto Ok. e ele agora vai aparecer. Aqui até está a aparecer as nuvens. Vamos tirar as nuvens. Pronto. E este até é melhorzito, porque já vem. Epá, desculpa lá, agora eu acho que estou baralhado. Eu agora estou na dúvida se é o raio. Acho que ele está a incluir o raio aqui também. Por acaso agora fiquei baralhado. Um gajo às vezes não vai, já não vi isto há tanto tempo que dá como dado adquirido e já não se recorda se é o raio, se é o corpo da vela. Mas pronto, para simplificar a tua vida e a minha também, vais utilizar o indicador nosso e já tens aqui o tracinho. Está bem? Ok. Esta é a parte Só tenho que média. selecionar a vela, né? Diz? Tenho que selecionar a Não, vela não, não, pela. não. É automático. Ó, eu carrego e ele vai lá. Ah, ok, ok. Se eu chegar atrás, se eu for atrás no tempo, vão-te aparecer provavelmente aqui alguns. Já em todas as velas. Ok. Sim, eu quero. Fazendo Pronto. um Olha balance. aqui, por exemplo. É claro que isto às vezes não vai perfeito, não é? Mas, por exemplo, aqui tiveste a retração, aqui era o 0.5. Mais ou menos. Epá, estou fisgado com esta, meu. Desculpa lá. E neste caso, Não, é Alex, o raio. Eu incluo o raio. Por norma eu incluo o raio. É isso, o raio, né? E é. neste É o que caso faz mais aqui, sentido. as velas que estão o FVG Sim. só está selecionado em velas negativas, é isso? Não, 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 não. Também vês isso em velas positivas. Olha aqui. Também vês Ah, isso ok, em velas ok. positivas. Onde existe, estás a ver? Isto aqui é claramente um Fair Value Gap. Certo? Claramente um Fair Value Gap. Ok? Há uns que são mais expressivos. Eu acho que quanto maior ela é, mais potente será esta zona reativa. Atenção que isto são sempre zonas reativas. Eu não te vou Certo. dizer que isto é uma estrutura para inversão. É uma zona que, ok, subiu, o pessoal coloca aqui entradas. Já vamos falar um bocadinho sobre como é que se utiliza isto melhor como entradas. Coloca aqui entradas, tentar aproveitar o movimento e depois, porque já sei, ei pá, não vou entrar agora, está muito esticado. Então vou aproveitar a reentrada aqui num Fair Value Gap, por exemplo. Está bem? É. Pronto. Aqui isto já está. Agora, outra coisa que é também reativa é aquilo que se chama um order block. Está bem? É a zona onde ocorreu uma forte entrada institucional antes de um movimento relevante. Basicamente, tens que ver a última vela antes de um forte momento impulsivo. Não é apenas e só uma vela seguinte, mas um movimento impulsivo. Tá bem? Uma analogia. Imagina que as pessoas estão na paragem do autocarro. O autocarro está a carregar as pessoas. De repente, o autocarro arranca e esqueceu-se de algumas pessoas. E essas pessoas são as pessoas que têm muito dinheiro, por exemplo. Então o que acontece? O autocarro vai voltar atrás para apanhar essas pessoas e depois é que vai buscar movimento. Portanto, um Ok. order block é esta analogia que tu tens que encarar. Há uma probabilidade dele ir lá testar novamente. Eu acho que tenho aqui qual é o gráfico que eu tenho. É aqui, ok. Quando ele lá vai, chama-se uma zona de mitigação, ou seja, foi mitigado, ou seja, o order block foi tocado, portanto significa que houve essa mitigação. Link euro, vamos ver aqui, que eu já tenho isso aqui também posicionado. Por exemplo, já tenho aqui alguns escritos, alguns até mais pintados do que outros. Repara, isto é um order block. Estás a ver? É uma última vela antes de um movimento contínuo, ok? Este não direi tanto, este não sei porque é que está aqui acionado, eu não considero tanto, tá? Este considero mais, por exemplo. Este considero claramente, repara aqui, esta vela verde. Estás a ver a caixinha que eu aqui estou a fazer? Isto é Sim. uma zona reativa, ou seja, quando o preço lá for, a probabilidade dele ser rejeitado é grande, tá? Por exemplo, aqui também,
Aqui também, mas exatamente ao contrário. Repara que temos aqui um movimento ascendente também. Deixa eu ver aqui. Ó. Aqui é um... Olha aqui, por exemplo. Para como ele reagiu aqui assim. Isto é um order block. Para, veio aqui. Passou tudo bem, mas depois reagiu aqui nesta zona. Aqui a mesma coisa. Tens aqui um que é mais pequenininho, mas também não deixas de ter. Às vezes este reagiu aqui muito pouco. Mas por norma há sempre alguma reação. Mas é o que eu digo, não é o suficiente para inverter, mas é o suficiente para teres um bounce para depois continuação. Tá? Por exemplo, olha aqui este exemplo. Isto é um order block. Este é dos mais simples de ver. Há uns que às vezes são mais complicados para detectar. A última vela antes do movimento, esta última vela vermelha, então medes, aqui sim vais ao raio. Medes do topo do raio à parte inferior. Repara que quando ele foi tocar a primeira vez, a segunda já não interessa, tens a probabilidade de teres uma reação. E foi o que aconteceu também. Então há pessoal que vê este order block aqui, coloca ordens aqui e depois apanha este movimento e por norma isto são trades alavancadas, que o pessoal também costuma fazer, está bem? Certo. Repara aqui, um order block bearish, neste caso negativo, tem aqui formado, está aqui o raio também, deixa-me aproximar isto para tu veres. Você vê aqui o corpo e o raio, veio tocar, caiu. Deixa eu ver se temos aqui mais algum. Olha o outro. Este é um order block bullish, porque está no sentido vermelho para depois verde. Veio tocar, subiu. Aqui veio tocar, reagiu, mas depois quebrou. Está bem? Quebrou. Pronto. Basicamente, order blocks, percebeste a ideia? Sim. Certo? Tens que olhar. Última vela antes do movimento. Por exemplo, BTC, neste momento, tem um order block aqui. Isto não deixa de ser um order block. Aliás, ele já foi lá. Quando tu tens assim um movimento, depois tens aqui esta velita aqui assim, e depois tens a continuação do movimento, isto é um order block também. Até porque repara, até tens dois aqui, olha, repara. Primeira vez que ele foi testar aqui esta zona, foi reagiu, certo? A outra vez que ele tinhas aqui um, que assim, tocou e reagiu. Ou aqui também, aqui se calhar mais. E no de cima, não é? Qual? Aqui é. Este é o mais poderoso deles todos. Ok. Este order Pronto. block é mais poderoso do que este e do que este, porque este é mesmo no início do movimento, como também tens aqui outro. Certo. Okay? Portanto, isto são tudo zonas reativas, repito, reativas. Não quer dizer que sejam... Certo. Por exemplo, olha aqui, tiveste aqui um order block aqui. Isto é um order block muito grande. Hein? Ok? Repara, tiveste aqui esta reação também. Está bem? Ok. Pronto, são estratégias muito porreiras para... Há pessoas que, por exemplo, só fazem isso, mas isto já vamos falar um bocadinho mais à frente sobre parte das estratégias. Tudo É bem. só para tu perceberes os conceitos. E depois há uma coisa que se chama breaker block, que basicamente é a zona que passa de suporte para resistência. Tu depois quiseres ler isto com calma, mas a maneira mais simples Sim. de tu perceberes o que é um breaker block é, por exemplo, deixa lá ver aqui se eu encontro algum. Tinha que estar a olhar aqui com mais calma. Tinha aquela imagem, caraças, agora não a tenho aqui. Pena. Que era muito top de ver. Aqui. Aqui é. Pronto, já encontrei. Isto é... Não é. Isto é um order block normal. Não, está certo. Desculpa. Exatamente. Ok? Pronto. O movimento caiu. Normalmente. Lá. Tu vês ele a fazer, até fez uma estrutura duplo fundo. Tudo bem. Ok? Mas sabes que tens aqui um order block. Portanto, há a probabilidade de termos aqui uma reação. Essa reação falhou. Não aconteceu. A partir do momento que falhou, isto passa a ser um breaker block. Ou seja, partiu o bloco, vamos chamar assim, porque essa é que se chama breaker block. Portanto, as pessoas depois olham para isto, tínhamos este OB, foi partido, e agora esta zona aqui assim passa a ser um breaker block. E então há uma probabilidade de reagirmos aqui tal como aconteceu. Está bem?
Ou seja, mudas o chip. Ok, tudo bem. Partia, pá, fui stopado, paciência, não sei o que, não sei mais, tudo bem. Ok, mas tu ainda vais lá outra vez e eu vou-te colocar, isto aqui é um breaker block, portanto vou colocar aqui uma ordem ou outra para apanhar este possível movimento. Que isto também, repara, não deixa de ser um retest. É este Sim. breakout que aqui aconteceu. Está bem? Percebeste a diferença entre um breaker e um order? Sim. Pronto. Depois, para complicar um bocadinho mais, lembras-te daquilo do shot que eu te disse? Sim. Quando tu tens isso e tens uma vela grande, certo? É o chamado breaker candle. E aí sim é uma mudança estrutural. Não é uma zona reativa, como um order block, como um breaker block, como um fair value gap, mas é um quebrar de estrutura. E viste aquele indicador que nós temos lá no Premium, o Breakers? Aquele que tem uma taxa de Sim, acerto muito grande. sim, 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 vi agora até No nos último vídeo últimos. até mostrei. No último Exato, vídeo exato. público. Ah, é Caraças. Está aqui. Ok? Isto é um breaker. Isto é um breaker. Isto é um breaker. Estas coisinhas a verde e laranja, eu aqui pus laranja, há quem põe outra cor, são Sim. breakers. Está bem? Portanto, isto são de facto estruturas muito interessantes. Por exemplo, não, eu vou falar isso mais à frente. Não quero estar a falar disto agora. Tá bem? Percebeste a diferença? Neste aqui não percebi bem, Alex. Como é que eu vejo que são breakers? Sem ser com o O V5. indicador. É pá, Exato. tens que ver ele quebrar a estrutura. Por exemplo, aqui assim. Há uns que são mais evidentes do que outros, porque isto é um indicador que não foi feito por nós, a gente foi buscá-lo. Mas, por exemplo, aqui Ok. tens um higher low, um alto mais baixo, um alto mais baixo. Repara que ele aqui partiu a estrutura. Portanto, é um breaker. Está bem? Ok? Ok. Portanto, tens Ok. aqui, o short seria aqui assim e ele quebrou. Há outros que eu sinceramente não percebo. Eu acho que tem a ver provavelmente com sensibilidade ou ele está a ir buscar a outros time frames, não sei. Sim. Mas como este tem uma estratégia tão boa e funciona tão bem, opá, olha, sinceramente não quer saber. Claro, Basicamente é exato. assim. Está aí O configurado. gajo dá-me uma taxa de acerto de 90. Onde é que ele está? Olha lá. Uma taxa de acerto de 93% no target 1. Fogo. Na boa, tudo bem. Por acaso este é o mais antigo. O que vocês têm neste momento já tem a parte bullish e bearish, que é melhor do que este. Tá bem? Ok. Portanto, pronto. Mas o conceito é este: parte de estrutura. Está bem? Ok? Certo. Pronto. Vamos então avançar. Pronto. Outra coisa. Já deves ouvir ouvido falar nos gaps. Já ouviste falar? Sim. Pronto. Eu acho que isto toda a gente sabe. Não é preciso estar a perder muito tempo. Quando o mercado fecha ao fim de semana, quando abre, houve movimento durante o fim de semana, cria um gap e, por norma, esses gaps são testados. Há vários nomes. Há o common gap, há o breakaway gap e há o gap de exaustão, que aqui já indicia uma possível reversão, ou seja, do movimento depois muito prolongado, tens um gap, portanto a probabilidade deste gap ser fechado é ainda maior do que, por exemplo, no início do movimento, ok? Mas Diz. lembro-me que tinhas dito que isto quase não vou ver nas criptos, né? Como é Eles agora tipo, vão terminar isso, o CME a partir de maio, acho eu, 26 de maio, se não estou enganado. Eles vão acabar com isso, mas isto no mercado tradicional acontece muito, muito, porque o mercado pois tradicional é fecha ao isso. fim de Eu lembro-me semana. que eu tinha dito isso no primeiro episódio, se não me engano. Exatamente, Episódio. exatamente, Episódio. sim. Sim, sim. Mas sim, tens razão no que estás a dizer. Isto nas cripto vai terminar, principalmente no mercado americano. Se pode haver, se calhar, um mercado asiático que ainda tenha gaps, mas por norma ninguém vai ver esse tipo de mercado. Ok? Não. Ok. Pronto. Agora, Vector Candles. Eu vou trazer isto só para tu ficares a par, mas não é algo que eu utilize sinceramente. Eu quero que tu, se calhar, decores estes dois conceitos. Velas azuis e velas roxas, por norma, indiciam a probabilidade de um fim do movimento. Tá? Velas verdes e velas vermelhas, portanto, velas verdes são associadas a um possível abrandamento ou correção, e as velas vermelhas, o preço tende frequentemente a revisitar estas zonas. Portanto, vamos ver aqui Ethereum Euro na diária, rapidamente, porque não é das coisas que eu mais
Gosto. Vamos ver aqui. Isto está também no nosso V5, Vector Candles, Ok. estás a ver aqui. Vão-te aparecer aqui umas corzitas quando eu o ligar. Estás a ver aqui as corzitas? Certo? Olha, Sim. por exemplo, azul, probabilidade final do movimento, e até foi. Aqui azul, a mesma coisa. Roxo, a mesma coisa. Está bem? Eu até costumo, com a experiência, até me diz, quando eu vejo isto, uma roxa e uma verde, no início do movimento, eu até lhe dou alguma probabilidade de continuar. Ou, por exemplo, se eu vir uma roxa e uma azul no início do movimento, até lhe dou alguma probabilidade de continuar. Pá, mas não é um indicador. Por exemplo, aqui azul também funcionou bem. Tivemos a ver, tivemos a azul, depois parou. Mas não é daqueles indicadores que eu te diga, epá, gosto muito, sigo Certo. muito. Por exemplo, olha aqui, tiveste uma azul, ele continuou. Por exemplo, aqui também bateu certo? Mas deixa lá ver aqui outra. Aqui, quando eu vejo uma roxa abaixo, também posso indicar mais como o início do movimento. Mas, por exemplo, aqui estás a ver, olha, eu normalmente as roxas é mais para bearish e as azuis é mais para bullish, que eu costumo ordenar. Quando é azul no topo, poderá cair. Quando eu vejo roxo no fundo, poderá ser o fim. É assim que eu decorei mais ou menos na minha cabeça. Ok. Mas, opá, estás a ver aqui também velas deste género e tudo mais. Não é das coisas que eu mais Sim. gosto. Mas pronto, ficas com a informação. Se quiseres um dia estar aí a pesquisar e tudo mais, opá, Certo, certo, certo. pesquisas à vontade, tá bem? Elliott Wave, já ouviste falar? Já. Pronto, dominas o conceito, utilizas. Não, não. Só ouvi falar nos vídeos. Pronto, muito simples. 5 ondas. A 1, a 3 e a 5 são impulsivas, na direção do movimento. A 2 e 4 são corretivas. E no final destas 5 costuma acontecer um movimento de correção chamado ABC. Eu tenho aqui, hum, ah, aqui o exemplo, para tu veres. 1, 2, 3, 4, que costuma ser uma vela mais confusa, uma estrutura mais confusa. E depois o quinto movimento. Depois tens a correção a B, por exemplo, agora a BTC pode estar a formar uma B, não sabemos ainda, e depois tens a C. E depois tens algumas regras para isto. A onda 1 é sempre no início do movimento e é difícil às vezes de ver. A onda 2 nunca pode cair abaixo da onda 1, ou seja, a onda 2 nunca pode ir aqui abaixo. Se for, esquece, está invalidada. E normalmente tem uma retração de 0.5 a 0.618 de Fibonacci, certo? Onda 3 normalmente é mais forte, mas a regra diz que ela não pode ser a menor onda impulsiva. Tu até podes ter a onda 5 maior que a onda 3, mas a onda 3 nunca pode ser a menor da 1 e a menor da 5. E normalmente ela projeta-se numa extensão de 1.618 Fibonacci, ou seja, tu fazes uma projeção de daqui, aqui, aqui, já aprendemos a fazer a extensão de Fibonacci, e quando vis 1.618 pode ser um dos targets, está bem? A onda 4 é a correção da onda 3, costuma ser mais rasa, mais plana, aquilo que eu te disse, vai a 0.23, 0.38, mas raramente excede os 0.5 Fibonacci. E a última onda normalmente costumamos ver alguma divergência, alguma exaustão, projeta-se a 0.618. Agora, se tu reparares aqui dentro das ondas, por exemplo, impulsivas, tu vês 1, 2, 3, 4, 5 e depois A, B, C. 1, 2, 3, 4, 5, A, B, C, que é mais difícil. Aqui 1, 2, 3, 4, 5 e aqui ele aqui como mudou já conta as ondas 5, ou seja, tu, quando chega aqui ao final da quinta, tu tens que inverter. A vai ter 5 ondas e a correção é que vai ter um A, B, C. É o oposto. Percebeste? É confuso, não Agora é? não apanhei bem. Então pronto. Veste a parte aqui que cada onda impulsiva na direção do movimento tem 5 ondas lá dentro? Aqui entre o 13 e o 4, certo? Repara aqui que tu vês aqui umas coisinhas. Estes picotados. Consegues pôr o teu indicador ou isso, pronto. Que eu quase Estás a ver não aqui vejo assim? a tua, essa Estás a coisa. ver aqui? Exato. Isto é a Para onda tu. 1, a onda 2, a onda 3, a onda 4 e a onda 5. Ok. Percebeste? Ok?
E como é um movimento impulsivo, estas 5 ondas são aqui, na 1, na 3 e na 5. E as corretivas é A, B, C, aqui assim. Quando o movimento termina... Oh, caraças. Quando o movimento termina, isto inverte. Passa a ser 1, 2, 3, 4, 5 e aqui A, B, C. É um bocadinho confuso, eu sei. Mas são estas as regras. Agora, vamos ver isto na prática. Pois, se calhar na prática é mais Vamos ver BTC. fácil. E vou-te dizer também depois porque é que eu não gosto delas. Também não é aquela coisa que tu usas, eu já vi. Não uso, não. Por exemplo, aqui... Vamos aqui, tens aqui as contagens. Vamos pôr isto ao logaritmo que é mais fácil para ver. 1, 2, 3, 4, 5. Por exemplo. Ok? Ok. Certo? E depois podia-se ver se tínhamos ondas aqui intermédias, que às vezes é um bocadinho mais difícil. Se calhar pode ser a 1, a 2, a 3, a 4 e a 5. Ok? Percebeste? E Sim, aqui a sim, sim. correção ABC, correção ABC. A, B, C. Certo, certo, Percebeste? certo. Ok? Vi. Agora aqui é um bocadinho mais difícil. Porque é que isto está... o Gonçalo está-me a mandar mensagem. Vou desligar a internet. Aqui é mais difícil de ver. Aqui poderá ser se calhar 1, 2, 3, 4, 5. Certo? Aqui é um bocadinho Certo. mais confuso. É que esta quarta onda normalmente é mais confusa e lá está. Não, pode às vezes não ter uma retração tão profunda. Mas por acaso aqui a 1 também não teve. E depois tens a quinta onda. Agora, porquê é que eu não gosto disto? Porque quando o preço estava aqui de BTC, toda a gente dizia, oh, claríssimo, 1, 2, 3, 4, 5. Pronto, terminou. Vamos vender tudo. Isto agora vem aí uma correção ABC. Pronto, ok? Ok. Tudo certo. O que aconteceu? Nada disso. Certo? Continuou. Então depois o que é que o pessoal faz? Parece que eu não gosto nada disto. Pois, não, afinal a onda 5 é até aqui. Ou então a onda 3 é até aqui e a 4 é até aqui. Percebes? Pois, mas isso não. Pá, E eu fico, pronto, está bem, olha, assim tem sempre razão, não é? Como por exemplo, agora mas, estão a dizer que isto poderá ser um A, B, C e terminou esta correção macro e agora até podemos estar a começar novamente. Mas, se porventura, Bitcoin faz este movimento assim, onde é que isso está? Aqui. Faz este movimento assim, já vão então dizer, não, afinal, o A era aqui em baixo, o B era aqui em cima e o C era aqui. E disse, pois. pois, está bem, amigo, ok, fixe. E eu fiquei na Aham, mesma. ok. Pronto, mas são estes os conceitos. Atenção que há muita gente que utiliza isto, mas eu não gosto, porque adapta-se um bocadinho à narrativa. É como um bocadinho olhar para as nuvens. Tu vês aquilo é um camelo, o outro diz que é um coelho, e aquilo passado um bocado, não, afinal também concordo contigo, é um coelho, e uma coisa, pronto, está bem, tudo bem. Mas isto tem que ser sempre aplicado num fundo, né, Alex? Sim, convém ser aqui. Por exemplo, aqui também temos aqui outra, que aqui poderá ser considerada uma de 5. Uma, duas, 3, 4, 5. E aqui se calhar a correção, depois de fazer é fácil, não é? Posso estar a fazer aqui um A, B, C. Aconteceu, né? Já Já é fácil aconteceu. desenhar, não é? Fácil, pois. Pronto. Mas também se podia dizer que se calhar aqui um A e aqui um B. Pronto, aquilo depois tem algumas regras que aquilo está lá escrito de extensões de Fibonacci, retrações de Fibonacci, não sei o que dizer que mais, para nós vermos se. Mas esta estrutura aqui, por exemplo, é válida, certo? Há de disparar que a retração 4 é mais curta do que a 2, que normalmente bate certo, não vai Uhum, abaixo daqui disto, portanto, se viesse aqui, não era invalidada, e a onda certo. 3 não é menor nem da onda 5, nem da onda 1. Portanto, aqui bate certo. Isto é um daqueles ciclos que bateu certinho. O ABC aí que poderemos. Pronto. Há quem faça também assim, que é para depois baralhar as pessoas. Pronto, isto agora é 1, 2, 3, 4, 5. Terminou a queda.
Percebeste? Também há pessoas que fazem assim. Uhum. Mas isto depois já onde é que está o ABC? E aí começa-me a bargar um bocadinho também. Mas pronto, Pois. ok? Percebeste a Ok. lógica? Sim. Ok, vamos avançar. Ok. Pronto, aqui está a onda A, a onda B, a onda C. Como é que costuma funcionar, mas é basicamente aquilo que eu te disse. Isto, meu caro, e é muito verdade o que aqui está dito. Quem entende liquidez deixa de adivinhar o mercado. Tu, a partir do momento que percebes onde é que estão os pontos de liquidez, onde é que os market makers funcionam, em princípio tens uma taxa de acerto superior à maioria das pessoas que, por exemplo, não fez este módulo. Em que só, por exemplo, baseia em suportes e resistências. Mas já sabes que se houver uma limpeza das stop losses numa short, desculpa, num suporte ou resistência, tu já sabes, ok, isto foi uma limpeza de liquidez, isto vai inverter movimento. E aí podes entrar no mercado, ok? Então aí é Ok. que nós começamos a falar em estratégias. Ferramentas fundamentais. Primeira coisa, orientações gerais. Desculpa, tiveste alguma dúvida para o módulo 6? Não, não, não. Ok, Tudo pronto. bem. Orientações gerais. Em primeira coisa, eu quero que tu tenhas esta noção de confluência. Quanto maior forem os níveis de confluência, maior a probabilidade de sucesso. E quando eu digo confluência, é tudo aquilo que tu aprendeste até agora. Desde suportes e resistências, a order blocks, fair value gaps, retrações de Fibonacci, linhas móveis, tudo. Quanto maior for essa confluência, melhor. Por exemplo, eu estou aqui, viste o meu post que fiz de manhã na minha sala, não sei se viste. Olha Uh, aqui. Confluência, order block, linhas móveis, canal resistência do, paralelo. padrão, do canal paralelo. Portanto, esta zona que aqui está, entre os 74, 75 a 80, 81, é uma zona em que nunca entraria em long. Até poderia entrar em short. Aqui não entrar em short porque já temos um período de acumulação grande, já caiu muito, acho que não faz sentido entrar aqui em short. Está bem? Uhum. Mas, por exemplo, se passar cá para cima, e esta é uma das três que já vamos falar, e voltar a testar, isto é uma zona, por exemplo, que me interessa, porque este order block vai passar a chamar-se, e agora será que tu sabes? Quando o order block era invalidado, passava a chamar-se de outra Breaker coisa. block. Era nem mais. Bingo. Muito bem. Ok? Portanto, já vais olhar para isto. Ok, isto passou a ser um breaker block. Já me interessa aqui com uma possível entrada. Lá está. Até que ponto agora este order block é uma boa entrada? Eu não acho. Mas até pode acontecer, certo? Claro, Mas por exemplo, se eu entrei numa long, aqui seria um target logo. Logo. certo. Já estou a fazer as neiras, não é nada disto. Aqui. Stop loss e targets. Operar com stop losses, por norma, origina uma percentagem de sucesso inferior, mas desde que os targets sejam 2 para 1 ou 3 para 1 mínimo, o rendimento ROI será sempre superior. Já sei se já falámos 2 para 1, 3 para 1. Sabes traçar isso no gráfico? Não, não. Então, pronto. Aqui é este indicador aqui assim. Eu tenho... Onde é que tens isso? Aqui. Já tenho aquilo automaticamente memorizado. Não. Pitchfork. Está aqui. Long position, por exemplo, vamos imaginar, eu entrava aqui, stop loss abaixo do último raio, por exemplo, deixa-me aproximar isto, e coloco isto para, ele vai automaticamente dizer onde é que está, estás a ver aqui o rácio aqui neste momento está 1,75, portanto convém-me Ok. ter um target de 2 ou 3. Isto significa o quê? Se tu tiveres 2 para 1, como é o caso, aqui assim, significa que se tu tiveres 50% de sucesso, vais ganhar dinheiro. Automaticamente sim, porque cada vitória é o dobro de uma stop loss. Percebeste? Entendi. E 3 para 1 ainda melhor. 3 para 1 significa que podes falhar se calhar 60% que vais na mesma ter dinheiro. Tá? Ok. Quando o mercado está a lateralizar, não fazer trading. Eu sei, tu vais perguntar, Alex, mas como é que eu sei que está a lateralizar? Nunca sabes quando é que começa a lateralização, isso é impossível. Também nunca sabes quando é que termina a lateralização, mas quando sabes que estás lá dentro, epá, mais vale esperar um bocadinho,
Mais vale esperar. Porque e até vimos nos últimos dias, houve até pessoal lá da comunidade a fazer trading e ficavam entalados, porque entravam em long, o mercado caía, entravam em short, o mercado Pois, subia. E foi péssimo. yeah, Portanto, eu não fiz nada, estive à espera até para ver alguma coisa que podia para ter melhor noção do que é que estava a acontecer. E depois, como é óbvio, gestão de risco, isso já falámos. sim. Agora, estratégia, vão ser 10 estratégias que eu te vou dar. Estratégia, Ok. esta é a primeira. Estratégia com suportes e resistências. É das mais simples que há. Vamos pensar em suportes e resistências principais. Lembras do que era um suporte e resistência principal de um secundário. Sim. Ok? Pronto. Tu vais esperar que ele vá lá tocar no suporte ou na resistência. Porque tu nunca sabes se ele vai partir. Está bem? Certo. Esperas pela rejeição e entras na confirmação da reação. Ou numa piercing candle ou numa engulfing candle. E faz a stop loss logo abaixo ou acima consoante a entrada. Por exemplo, vamos olhar aqui. Eu agora vou pegar aqui, é mais simples aqui assim, está bem? Fazer aqui um desenhito. Ok. Vamos supor que isto é uma resistência principal. Tens o ativo a ir a fazer este movimento. Vai aqui, tu não sabes se vai partir, certo? Tu esperas. Ele foi lá, ok, tocou. Pode ser um fake out ou não. E depois tu vais esperar por isto. Vais esperar pela piercing candle. Normalmente uma piercing candle é uma vela que vai a 2/3. Eu não vou mudar de cor, tá bem? Mas isto é outra cor diferente, tá bem? Tá Vai a bem. 2/3 ou uma bullish engulfing candle. Quando vês isto, ou por exemplo vês uma vela com um raio de rejeição, uma shooting star ou uma coisa qualquer, certo? Tu aqui já vais ter uma referência visual. Ok, posso entrar, meto a minha stop loss aqui. Ok? Ou se eu tenho uma piercing candle, já tenho uma stop loss aqui. Ignoras agora aqui este raio e já sabes que poderás entrar aqui assim. Percebes? Sim. Pronto. Agora, em caso de breakout, também podes pensar o seguinte: epá, isto pode ser o início de um novo movimento. Até o que é que eu recomendo? Entras com 50% no breakout, principalmente no time frame inferior é o ideal, mas depois o resto é no retest. Repara aqui o retest. Estás a ver aqui assim? Breakout, tu vês o breakout. Por exemplo, vamos imaginar que isto é na diária. Tu vês que o breakout aconteceu nas 4 horas. Epá, pronto. Até posso arriscar, ok? E depois os outros 50% entras no retest, que aí tens a confirmação do movimento. Normalmente o retest eu costumo esperar também pelo início do movimento, porque eu tenho sempre receio que ele vá fechar. Está bem? Que ele vai E o continuar aqui. retest eu vejo em que time frame? No retest podes ver no time frame que entraste. Ok. Ok? Agora, muita impressão a isto. Atenção à duração do movimento. Se for um movimento esticado, por exemplo, 7 velas seguidas, com divergências, não vais entrar no breakout, porque a probabilidade de tu teres um movimento falhado é muito grande. Por exemplo, quer ver se entrava aqui. Não estava a ver aqui assim. A ver se encontrava aqui um fake out qualquer. Mas pronto. Não estou a encontrar, também não quero estar a perder tempo, porque eu sei que também tens muito tempo. Estás a ver aqui? Vamos supor, uma coisa é um movimento em que ele faz isto. Ok? Faz isto e tu vês, é caraças. Isto está muito esticado, meu. É Pois. muito diferente de fazer uma coisa. Espera aí. Uma coisa assim. E tu aqui vês, ok. Epá, aqui assim. Por exemplo, aqui seria claramente, com este movimento seria para short. Claramente. Mas tu, por exemplo, entraste em short, viste isto. Entraste em short, vês isto. Vês que ele está a começar a inverter. Há aqui uma probabilidade, até porque tu já sabes que aquilo que aqui está é uma. Porra, onde é que eu tenho aquela coisa? Aqui. Isto é uma bull flag, certo? Já sabes que isto, a probabilidade de ser uma bull flag é clara. Portanto, aqui mais vale se calhar fechar a short, se quiseres entrar aqui, e a probabilidade deste breakout é maior. E aí sim poderás entrar 50% neste momento, e depois quando tiveres o retest, se tiveres, entras os outros 50%. Se atingir o teu target, maravilhoso, ganhas dinheiro, ficas feliz da vida e eu também. Certo. Ok?
Percebeste? Sim. Pronto, são algumas regras aqui para. Oi, 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 calma, calma. Agora é este. Ok. Estratégia de inversão. Quando tu tens um quebrar o tal shot, aquela coisa, certo? Sim. Em que ele passa de lower high, higher high, quebra de estrutura descendente, tu não vais entrar aqui, por exemplo, esperas pela retração e então vais entrar quando vires um lower high, portanto um baixo mais alto aqui em formação. E quando o vires e entras na vela bullish que aqui está, por exemplo, uma piercing candle ou uma bullish engulfing candle ou uma vela, um martelo, uma coisa assim que te inicie, estás num fundo, colocas a stop loss abaixo e como isto é uma inversão de estrutura, isto poderá dar algum tempo. É muito diferente, atenção, esta estratégia desta, porque estas são estratégias reativas, aqui utilizar suportes e resistências, não estou a falar do breakout, são mais estratégias reativas e isto é uma estratégia mais de médio prazo. Aqui estamos, imagina que é um quebrado de estrutura de 6 meses. Porque já Certo. sabes que em princípio os próximos meses também poderão ser de subida, em princípio, não é? Ok? Percebeste? Sim. Sim. Pronto. E aqui, desculpa lá só agora acrescentando, isto aqui também, isto é um fake out também. Isto é tal coisa, um gajo que aqui também pode juntar no curto prazo, aproveitas este, havia aqui muita stop loss, entras aqui numa short e depois já sabes, ok, está a fazer aqui um baixo mais alto, vou inverter isto, isto é uma trade maior, portanto já posso entrar de outro tipo de posicionamento. Terceira estratégia, de breakout diagonal mais Fibonacci. Quem utiliza esta estratégia, até te vou dizer quem é. É o Miguel, lá do nosso Premium. Sabes quem é o Miguel? Não, não. É um. Tem lá um. Ele está aqui. Ele hoje falou no chat. Ele partilhou comigo e eu chibei-me. É este. É o Miguel. Que é o meu personal trainer, por acaso. Ok. Então o que é que ele faz? Ele vê uma linha de resistência pelo menos 10, 11 dias. Ou seja, uma linha prolongada. Também não é preciso estar aqui ao milímetro sempre 10, 11 dias. Então o que é que ele Certo. faz? Ele espera o breakout, mas ele não entra aí. Ele, depois de ver o breakout e ver a rejeição, o que é que ele faz? Ele faz uma Fibonacci acho que é do topo ao fundo, exatamente. É do topo ao fundo, mas também dá do baixo ao fundo. Aqui é uma questão de medir. Eu até acho que o ideal é de baixo ao fundo, está bem? E depois ele Certo. vai entrar na 0.5 e 0.382 e coloca a stop loss, que é aquilo que aqui está, abaixo do último pivô. E tem uma projeção 2 para 1, 3 para 1. Ele depois utiliza estas extensões aqui de. Lá está, lembras daquilo que eu tinha falado? O 618, um 618, 618, que é tão bom, não é? Ele aqui também está a Uhum. utilizar essa estratégia. Ele disse-me que fez 90 e tal trades com esta estratégia e tem uma taxa de sucesso de 40 e tal por cento. Diz, isso é horrível. Não é horrível quando tu tens os targets 2 para 1, 3 para 1 ou mais. Ok? Pois, Mas entendo. psicologicamente, por exemplo, eu nunca vou usar esta estratégia que eu lido muito mal a levar stop losses. Eu detesto. Claro. Portanto, eu fico irritado, fico frustrado, não quero olhar para gráficos, não sei o que mais. Portanto, eu tive que me adaptar à minha gestão emocional. Agora, quem não tem problemas com isto, está aprovado e ele provou que funciona. E faz todo o sentido funcionar. É um quebrado de uma resistência, de uma estrutura descendente. Portanto, faz todo o sentido. Ok? Certo. Recomendo aqui uma dica. Que isto não foi ele que me disse, mas sou eu a dizer. Sim. Recomendo isso a favor da tendência de time frame superior. Por exemplo, podes ter este movimento de umas 4 horas, mas já tens na diária, se calhar, semanas de subida. Isto até pode ser um breakout de uma bull flag. Está bem? Portanto, Desculpa. convém fazer isto. Se estás a ir contra a tendência, é muito mais arriscado. Aí levas mais stop loss. E foi uma das coisas que ele também me disse a mim. Eu estava aí contra a tendência e levei muitas stop losses. Pois, lá está. Okay? Ok. Estratégia número 4. Retração à cena do crime. Isto já falámos um bocadinho. Mas uma coisa é um bullish retest, que é logo a seguir. Outra coisa é quebrou, vai dar uma volta e depois só mais tarde é que ele vem aqui testar esta zona. Basicamente é a ideia da resistência. Partiu, imagina, tens a tua casa, partiram-te o teto, chamaste os trolhas,
arranjaram o teto e a pessoa que agora chega já não tem um buraco para cair, mas tem um chão. E então aí reage nessa zona. Quanto mais tempo isto demorar, será um suporte maior, principal. Quanto menos tempo, mais fraco será. Okay? Mas é também uma estratégia. Na minha opinião, entras após confirmação. Mais uma vez, confirmação para mim é o seguinte: piercing candle, engulfing candle, vela com martelo, uma coisa qualquer que me indicie que isto vai virar. Não é? Percebeste? Sim. É muita informação hoje, não é? Sim, mas Estás-te a aguentar. estamos bem. Pronto, esta já falámos. Esta já falámos. E é muito simples de ver. Lá está. As zonas onde são acumuladas as stop losses. Este é um exemplo muito claro. Olha aqui quantidade de... Esta é dos melhores exemplos. Esta aqui. Isto é um caso real, não é? Tu vês aqui, tu já sabes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. É caraças, este suporte isto vai quebrar mais cedo ou mais tarde. Ok? Então já estás de olho nisto. Está bem? Ele quebra, mas depois engana toda a gente. Quem acha que isto é um quebrar para continuar, e então o que é que aconteceu? Há muita gente que foi liquidada aqui, porque estavam a posicionar-se com longs aqui, e quando tu vês, repara, isto é uma bullish engulfing candle. Depois de uma limpeza de liquidez, isto normalmente é o início do novo movimento. É muito poderoso esta estratégia, é mesmo muito poderosa, ok? Tu podes também ver falta de volume ou o OBV na queda não está a validar esta queda, também é um indicador acrescente que acrescentas para verificar que estamos perante um fake out, está bem? E aqui stop loss seria logo aqui por baixo e depois siga para bingo. Pronto, esta já tínhamos falado, é muito fixe. Esta não é das minhas preferidas, mas não deixa de ser uma estratégia válida, é respeitar a tendência. Há muita gente que utiliza as linhas móveis e a regra para mim é simples. Estão a subir, qualquer retração a essa linha poderá ser encarada como suporte. Elas estão a virar para baixo, qualquer teste nessa zona, a probabilidade para mim é que ela depois vá continuar a cair. Ou seja, é uma zona de short. Aqui seria uma zona de long. Para ser mais seguro, o que é que eu recomendo? Não é... Aqui eu uso o nuvem mais, que eu acho que é o melhor. Eu uso a Moving Average 50 períodos e 100 períodos. É a que eu mais gosto. Não é quando vem cá tocar, é quando eu vejo ela sair. Está bem? E quando eu vejo ela sair, ok, tudo bem. Veio fazer suporte. Viu? Pode dizer, ei Alex, mas abdiquei deste ganho todo. Certo? E tu até podes ver isto aqui, uma vela martelo e colocar aqui um stop loss. Mas, por exemplo, vela martelo também existia aqui e se tinhas aqui uma stop loss também foste liquidado. Tá? Portanto, é mais seguro fazer este movimento. Agora, muita atenção. Isto deves utilizar e tens que olhar para o grosso da tendência. Se tu achas que é um movimento que está cansado, que já há divergências negativas e tudo mais, epá, não vais fazer isso. É um erro. Não é? Ok. Pronto. Isto já falámos. E não vou estar aqui a bater na tecla novamente. Já sabes quando é os targets de um Head and Shoulders, já sabes um target de um Falling Wedge, de um Rising Wedge, de uns triângulos, já sabes isso tudo, está bem? Agora, entras com 50% no breakout, um time frame inferior e o resto no retest, tá? Vou fazer um desenho aqui muito rápido. Caraças. Tens, vamos imaginar, uma bull flag, e assim, tens este movimento, o gráfico fez isto, andou aqui, lá, certo? E tu já vês este movimento aqui assim e depois aproveitas também esta zona para entrar, ok? Portanto, quando tu tens, deixa lá ir lá, se for, entras com 50% no breakout do time frame inferior e o resto no retest. Stop abaixo da vela do retest. Se for fake out, consideras a possibilidade de abrir short, mas tens que analisar o tipo de vela. Ou seja, se for fake out, neste movimento, lá estava. Se for aqui um fake out, isto fizer isto, por aqui, podes entrar aqui assim. Está bem? Como a gente já explicou. Tá? Uhum. Aqui os targets, muito simples. Tens
A projeção. Graças. Target 2. Target 1. Na Bull Flag. Tá? E claro que depois também, já sabes, procurar por resistências, procurar por zonas de liquidez, os breaker blocks, os order blocks, tudo mais. Neste caso seria um order block, ainda não seria um breaker. Certo? Ok. Estás com dúvidas? Se tiveres, diz, Alex, estás aí muito depressa. Vai lá outra vez atrás, explica-me novamente isto. Estás à vontade, está bem? Ok? Não, ok, tudo bem. Oitava. Esta é a minha preferida se eu não usasse a estratégia que estou a utilizar. É exatamente usar as zonas de liquidez. Order blocks, breaker blocks, fair value gaps. Dá para tudo. Está bem? O que é que eu faço? Tu tens o order block. Então, pô, isto é uma short, certo? Isto é uma... O preço está a vir de baixo, portanto, é para uma short. Quanto mais esticado tiver o movimento, melhor. Quanto menos consolidação tu tiveres aqui assim, melhor. Repara, primeira entrada logo no início, segunda aqui a meio, a terceira aqui assim. Neste gráfico até é visível onde é que tu tens um raio, portanto a stop loss podes colocar aqui assim. Quando não tens esse raio, até podes, por exemplo, utilizar logo acima do fim do order block. E o que é que eu faço? Primeira entrada, 11% do que pensiono investir. Segunda entrada, 22%. Terceira entrada, 66%. Isso vai-me fazer o quê? Neste caso, visto que ele aqui comeu duas entradas, a linha média que aqui está é entre os 37 e os 38,1. Portanto, deve dar 38 certinhos, uma coisa. Não, 37,800 ou 600, uma coisa qualquer. Uhum. Pronto, seria aqui. Se porventura for à terceira, eu vou ficar com o preço médio aqui, mais aqui acima. Ok? Porque ele depois é baseado nesta e nesta que vai me dar aqui. Mais ou menos aqui assim. É uma estratégia que tu podes ter uma série de stop losses, mas desde que tu cumpras a regra 2 para 1 ou 3 para 1, o target, em princípio tens sucesso. Há uma pessoa que eu paguei, eu não, eu juntámos-nos uns quantos. O gajo para a formação levou 1000 e tal euros. Uhum. E foi só isto. Foi só isto. E o gajo só utiliza isto. E diz que está farto de fazer dinheiro. Portanto, é muito potente. Para aqui, vamos ver onde é que isto estava. Isto era em hype. Foi aqui. O que tu estás a ver ali. Vamos aqui ligar o indicador. O nosso indicador maravilhoso. Vamos tirar as Vector Candles. Tens aqui, não é? Fair Value Gap também podes usar. Temos aqui Order Blocks. É estes dois. Está bem? Mesma estratégia. Vamos aqui falar. Estás a ver aqui? Ele pode utilizar este não que já foi testado, este Fair Value Gap. Repara aqui, este Fair Value Gap já, mas podias utilizar primeira entrada, segunda entrada, terceira entrada, stop loss. Estás a perceber o que eu estou a mostrar aqui? Queres que apague o OB para não te baralhar a cabeça? Para ser melhor. Percebeste? Tu tinhas, o movimento estava aqui, o movimento caiu. Tu vês isto. E ainda por cima tens aqui uma resistência importante. Olha aqui a resistência que é. Primeira entrada, segunda entrada, terceira entrada. 11%, 22%, 66%. Tá? E depois abres a short. Onde é que está aquilo? Short. Vamos pôr que será aqui. Short será isto. Target. Agora depende do valor médio, não é? Eu não sei qual é o teu valor médio, eu não sei quantas entradas é que tu tens, mas 2 para 1. Olha aqui, 2 para 1. Se o valor, não, o valor médio tem que ser aqui. O valor médio, vamos supor, aqui é o valor médio. Vamos imaginar, isto é a realidade, ok? Porque ele veio limpar esta ordem aqui e limpar esta ordem aqui. Portanto, temos que projetar isto 2 para 1. Aqui. Pronto. Fechou. Certo? Tá. Uhum. Ganhaste. Aqui o risco desta operação, neste momento, seria 10%. Aqui assim.
mas o retorno seria, quanto é que está? 20%, tá? Pronto, isto é Ok. fair value gaps. Agora, de order blocks é a mesma coisa. Para, cá está. Aquilo que eu te mostrei há bocado é isto que aqui está. Estás a ver o order block? Aqui assim. Uma, duas, três entradas, stop loss a seguir. Ou logo a seguir ou acima do raio. Olha aqui, neste momento, isto vai dizer assim, Alex, então mas quando é que eu sei? É quando ainda não foi lá, repara. Há pessoas que só fazem isto, esperam. As pessoas só esperam por isto. Neste momento tenho aqui primeira ordem limite, segunda ordem limite, terceira ordem limite. Stop loss. Pronto. Pá, que se for lá, vai. Se não for lá, paciência. Se eu vir outro a apanhar, vou fazer isso. E tu vês isto em todos os time frames, hein? Tu vês isto em todos. Ok? Olha, por exemplo, aqui. Uma, duas, três. Vai lá, tudo bem. Se quebrar, o que é que tu fazes? É stopado, isto passa a ser um breaker block. Faz a mesma gracinha. Uma, duas, três. Mas no sentido Ao contrário. contrário. Ok? Que é para depois abrir uma short para aqui. Certo. Tá? É muito fixe estas entradas, mas tens de estar preparado mensalmente para stop losses. O gajo Certo. com quem eu aprendi isto, ele dizia, Uhum. regra, perder no máximo 5% daquilo que estou a pensar em investir. Se eu estou a pensar em investir 1000 nesta trade, só posso perder 50 paus. Não posso perder mais. Tá bem? Ok. Se forem Ok. futuros, isto normalmente é uma estratégia que é utilizada em futuros, pá, 1% da trade. 1% é que tu podes perder. Porque se estiveres a fazer isto vezes 10, já vais perder 10% daquilo que estás a pensar em investir. É claro que tu, em vez de 1000, vais para o 100. Certo? Exatamente, Ok? exatamente. Pronto. É uma estratégia altamente. Gosto muito desta estratégia. Só esta estratégia já valeu o curso. Digo-te já. Ah, Estratégia com breakers é um indicador. Está bem? É um indicador que nós temos. Agora, eu não ok. disse isto no premium, lá na sala, mas vou-te dizer a ti. Tron USD na Kraken. Tron USD na Kraken. Era na diária, não era? Breakers. Vou tirar aqui a estatística para não confundir. Ok, está aqui. Olha lá aqui. Por exemplo, eu aqui não ia entrar. Repara o movimento que é. Já estamos muito esticados. Eu vi este breaker que até podia atingir o target. Eu já vou ligar os targets. Mas eu não queria entrar aqui. Certo? Agora, aqui eu vejo uma subida exaustiva. Eu vejo divergência no RSI. Olha aqui no RSI. Uma divergência aqui assim. Certo? Vejo se calhar o OBV por acaso aqui não dá para ver. Cara, onde é que está o OBV? Está aqui. O OBV está em queda também. Ou seja, está a dizer, isto está a acabar. Está a acabar, está a acabar, está a acabar. Não tem hipótese. E vejo ainda por cima esta linha de suporte que aqui está. E vejo um breaker candle. Ai, meu amigo. É sagradinho, sagradinho que isto vamos entrar nisto. Agora podes dizer assim, Alex, entro aqui no final ou na retração de 0.5? Quando a vela é muito grande, eu prefiro esperar. Prefiro fazer o seguinte: entro uma parcela aqui, porque nós estamos a quebrar uma estrutura muito grande, certo? Mas não entro com Certo. tudo. Entro, se calhar, espero pela retração de 0.5, que aqui está traçada. Tá? Se porventura formos aqui assim, opá, pronto, paciência, posso fechar a posição se quiser usar stop loss, ou então deixar a coisa correr, porque eu sei que a probabilidade é grande de atingirmos os targets. E se eu fizer uma estratégia de DCA, posso perfeitamente fazer isto. Aqui, por exemplo, seria difícil eu também entrar. Também. Porque nós estamos no início de um possível alto mais baixo. Aqui assim. Estás a ver? É um quebrar tão estrutural que mesmo que a gente venha para aqui, é pá. Para, eu entro aqui. O máximo que ele até pode ir é mais ou menos até aqui. É um bocado arriscado na minha opinião. Agora, quando eu vejo isto, alto mais baixo confirmado, fake out, com breaker candle, depois de uma estrutura tão grande de subida, a probabilidade de nós continuarmos a cair é efetivamente maior. Tá? E depois, os targets. Vens aqui, ativas o primeiro e o segundo. Lá está. Primeiro target, segundo target.
Aqui, primeiro target, segundo target. Por exemplo, ele aqui até foi ao primeiro target. Olha, e curiosamente aqui até foi aos 2 targets. Só para me deixar ficar mal. Está Uhum. bem? Mas, pá, é o que eu digo, eu uso gestão de risco. Eu não é por um indicador me dizer que eu faço essas coisas. Está bem? Não é. Deixa-me lá ver aqui outro que eu posso. Olha, outro aqui. Yeah. Deixa-me só aqui outro exemplo rápido para tu entenderes. Eu este não entraria. Eu aqui não entraria. Talvez o retest, talvez, mas onde eu entraria aqui assim, por exemplo, este aqui também não entraria, já é uma queda muito grande, mas este eu entraria. Olha aqui assim, este eu entraria. Mesmo que depois tivesse caído, como caiu, pá, mas Uhum. eu este em princípio entraria. Até podia fechar a posição aqui com stop loss. Como por exemplo, este também já me interessava. Porquê? Porque repara, quebrámos este suporte que aqui está. Tá? Portanto, olha a mudança de uma chip, olha o outro. O que é que tu vês aqui? Quebrar de estrutura. Este eu entraria. Ok? Veste a Uhum. ideia? Sim. Pronto. É muito poderosa esta ferramenta. Muito, muito, muito. Agora, outra estratégia. 10ª. E depois para falarmos da minha. Divergência mais breakout. Quando tu vês estruturas de afunilamento como rising wedge, que não é o caso, isto é um falling wedge, ou rising wedge, e vês estrutura de compressão e que tu vês ali o quarto toque que vai acontecer na zona da resistência, é pá, por norma, eu vejo uma divergência no RSI, num OBV, num MACD, pá, por norma, entre 50% no breakout e outros 50% caso vá lá novamente, ok? Aqui, stop loss pode ser maior porque o pivô de baixa, peço desculpa, pode ser maior porque como nós estamos perante uma estrutura de afunilamento com divergências, isto indicia que em princípio vai continuar. Portanto, eu posso colocar uma stop loss mesmo aqui em baixo. Dá-me uma certa margem do que logo aqui, se tivermos aqui acima stop loss. Se porventura tivesse um fake out, epá, também podes fechar a posição sem entender. Eu pessoalmente não fecharia, deixava correr, fazia um DCA se fosse possível, porque seria uma estrutura de possível duplo fundo, ou um baixo mais alto, aquilo que nós já falámos também, e deixaria a coisa correr. Mas muita atenção, estas estruturas são muito poderosas também. Percebeste? Ok. Sim. Por fim, a minha. Epá, eu não gosto de levar com stop losses. Teste. O que é que eu faço? Uhum. Vejo setups que me interessam e aqui não tenho um setup definido. Não tenho. Pode ser uma estrutura, pode ser um breaker, pode ser uma zona reativa qualquer, desde que haja confluência com outras coisas e eu veja que há uma probabilidade grande daquela trade ter sucesso, eu entro, mas faço a minha primeira entrada. Eu faço tipo 1% e depois a seguir faço mais 2% para fazer 3% e a seguir mais 2 ou assim. Ou seja, vou aumentando, mas nunca me exponho mais daquela carteira que eu quero utilizar naquela trade, mais do que 8, 10, 12%. Não o faço. E se o fizer é uma situação muito, muito excepcional. Está bem? Isto permite-me ter uma gestão emocional muito maior. É swing trade, não tem que andar sempre colado ao gráfico. Não uso stop loss e não sou stopado por causa da manipulação que há. E Uhum. normalmente tenho um horizonte temporal muito, muito maior. Tendencialmente, prefiro seguir a tendência. Por exemplo, caso que eu estou a dizer, eu neste momento prefiro estar a fazer shorts. Porquê? Porque a tendência de Bitcoin é de queda e eu estou à espera não de entrar agora em longs, que eu não sei se nós vamos ter um bounce expressivo ou se vamos apenas só fazer uma bear flag, mas prefiro apanhar uma short agora no movimento de alta porque a tendência é de descida. Está bem? Sim. E depois, targets 10 a 20% fecho posição. Quanto maior for a minha entrada, mais pesada for, pá, até posso nem sequer chegar aos 10%. Posso chegar ali aos Claro. 5%, 8% e vender. Entendi. Tá bem? Procuras confluências e pode, sim, aqui também pode ser utilizado em contratendência, movimentos muito esticados, mas o ideal é esperar por sinais de exaustão, e eu já cometi este erro, quis ir com muita fome, e não esperei por isto, divergências, quebra do OBV, confluência de indicadores externos em diferentes timeframes e simultâneos, está bem? Basicamente, meu caro, é isto. Eu gosto muito desta estratégia, ele usa, repara, ele usa e os ganhos são de facto muito interessantes. Nós agora temos o robô para ele,
E opá, é muito bom. É muito bom. Um gajo O olha para robô para isto. quê? Desculpa, Alex, não entendi. Nós agora temos o robô do Garrett Solway. É isto? Ah, é? Não sabia. Sim, eu pus lá nos comunicados. Ah, olha, por acaso Tu não. podes, neste momento, utilizar o que ele Isso é está a a fazer. porcentagem de acerto dele. Porra, o gajo é Yeah, forte, yeah, caraças. yeah. É tal coisa. Ele pode ter posições abertas meses, mas ele Sim, não sim. usa alavancagem. Ele faz entradas parcelares, 1%, 3%. Ele neste momento até tem algumas posições. Ele acho que ele está com 40% ou assim da carteira em BTC, em long. Ele neste momento só está a apostar em longs, mas ele tem uma taxa de acerto muito, muito boa. Evidentemente que às vezes fecha. Por exemplo, aqui o que não diz é a quantidade de peso que ele estava na operação. Por exemplo, estes menos 3% podem ser superiores a estes 23 e estes 19 juntos. Está Sim, bem? sim, sim, sim. Entendo. Mas a médio prazo, pá, tá bem? Por exemplo, aqui Solana, isto foi Solana, não foi? Isto Foi. é tipo um copy trading dele, é? Sim, nós já temos. Agora, o que é que eu te recomendo? Eu Sim. recomendo que tu copies as longs, mas as shorts que entres manualmente. E porquê? Porque as shorts tu vais pagar taxa, vais pagar funding rate. As longs não pagas. Tá? Ah, E no o nosso robô, ou das duas, uma, se tu queres permitir as shorts, também vai entrar nas longs. E então significa que tu vais estar a fazer vezes um na long, ou seja, podes estar sempre a pagar taxa. E como isto é swing trade, pode demorar semanas e meses, vais estar a pagar montes de taxas. Então o que é que eu pois. prefiro? Comprar em spot nas longs e nas shorts eu vejo e depois entro. Atenção, Miguel, eu nunca o sigo cegamente. Aliás, eu nem costumo seguir Não, muito. Eu claro. tenho a minha abordagem e penso por mim. Por Não, exemplo, sim, sim. Não eu não lembro estou a perfeitamente pensar. disto, que isto Sim, foi um dos motivos na altura que eu até cancelei o serviço dele, em que ele estava a fazer uma short a Solana e eu estava a dizer, é péssima esta entrada, porque aquilo estava a acabar um movimento de queda enorme e teve uma pois, ligeira subida e ele começou a shortar aquilo. Opá, e Solana teve um movimento de graças, meu. Ele aqui perdeu dinheiro e pois. levou uma porrada grande aqui. Houve muita gente que levou porrada aqui. Mas, opá, no global é top. É muito bom mesmo. Tá bem? Ok. Tens lá as instruções todas nos comunicados. Tá bem? Comunicados. Está bem. Ok. Pronto. Tá tudo. Tá. Dúvidas? Olha, foi Epá, agora. rápido. Só demorei Foi. uma Por hora e acaso pico. foi. Pensei que ia demorar para aí 2 horas. Olha, Exato. Por acaso foi. foi rápido. Não te vou pôr a outra em cima, porque senão é muita coisa em cima. Uma boa esperar. Pois, é isso. Isso é muita Não, coisa. mas agora, epá, já revi as lições, epá, e já até quando vejo os teus vídeos, Já epá, percebes? já as coisas entram de outra maneira, já Sim, consigo observar melhor as coisas. Só que ainda não tive tempo de, sim, claro. pronto, praticar, de olhar aqui e ver um gráfico, traçar, epá, Sim, sim, pronto, traçar um suporte, uma resistência, sim. epá, mas é isso que está a faltar, mas epá, Já estás acho melhor do que que o que estavas. exato, A bem minha, melhor. a minha opinião é que tu agora há estas estratégias todas, que vais rever isto novamente e vais ver qual é a estratégia que para o meu tipo de vida é mais aconselhada para mim, certo? E depois Certo. que vais testar em paper trading, em dinheiro a fingir. Sim, 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 sim. E depois vais testando e vais fazendo. Epá, se vês, ok, está a correr bem. Já estou aqui há 1 ou 2 meses, está a correr bem, já fiz para aí umas 40 trades, 50 trades, tenho dinheiro. Pá, vou cumprir Vamos as arriscar minhas. um bocadinho. Vou cumprir estas minhas regras. Depois não Pois, podes alterar as regras, porque às vezes o pessoal deixa-se levar pela parte emocional e altera as regras. E a partir daí, em princípio, estás no bom caminho para começar a ganhar dinheiro em trading. Tá bem? Atenção que ok. isto é só trading, só falamos em trading. Sim. Tá? Pronto, meu caro, olha. O É Alex, isso. Diz. epá, amanhã não consigo, tenho que ficar para segunda-feira. Sim, sim. Não, eu amanhã também não sei. Amanhã também é complicado para mim, que é um dia que eu É, tenho que gravar, tenho que levar a miúda, tenho pronto, dentista, portanto tenho mesmo que ser na segunda-feira. tens muita coisa.